para você que está aí conectado pela internet, começando pela primeira vez o nosso podcast Maranata, Vem Senhor Jesus. E hoje temos um convidado especial aqui, gente, para abrir o nosso podcast Maranata, Thiago Marcon. Bem-vindo! Obrigado, que privilégio, Pri, que privilégio a gente poder estar aqui hoje juntos. Me sinto honrado, né? Nessa linda missão que o Maranata já vive aqui e a gente poder estar junto nesse momento para bater um papo, vai ser incrível. Tenho certeza que Deus vai falar muito com a gente, primeiramente, com todo mundo que vai nos acompanhar. Então vamos para cima. Amém! Thiago, no Maranata, nesse tempo, nós estamos vivendo um módulo, né, ou uma série sobre afetividade e sexualidade. E o tema forte, hein? O tema, fortíssimo, assim, em que os jovens, né, ao ouvir, tem muitas dúvidas, acabam, assim, pensando, meu Deus, mas é assim, é dessa forma, né? E a gente abordou vários assuntos, né, dentro desse módulo da afetividade e sexualidade. Eu me lembro quando a gente abriu o módulo, a primeira coisa que a gente foi falar sobre os nossos afetos, as carências afetivas, né? Muitas vezes, dentro da afetividade, a gente permeia por várias situações. Por quê? A gente é carente de amor, porque o ser humano ele necessita de amor, né? Sim. Nós somos feitos para amar, feitos pelo amor. Então, a nossa alma tem sede do amor. Mas o que acontece conosco muitas vezes? Vamos buscar amor em águas sujas de onde ele não existe, né? Verdade. E aí nasce, diante de tudo isso, as nossas carências. E aí, Thiago? Hoje a juventude, eu sei que acompanha muito a juventude também, né? É verdade, né, Pri? Porque quando a gente fala de afetividade, de sexualidade, esse é um assunto em alta para todo mundo, né? Porque primeiro Deus nos criou dessa maneira, Deus nos deu a capacidade de sentir, Deus nos criou como seres que desejam, né? E isso é muito bonito. Eu acho que a primeira coisa e mais importante você trouxe agora, que é um fundamento. Primeiro é a gente entender que Deus nos constituiu assim. Isso faz parte da nossa constituição como pessoa, como ser humano. Mas então por que muita gente fica escravo dos seus afetos, dos seus impulsos? Aí entra a questão do desequilíbrio fruto do que o pecado gerou. Sim. Então, na verdade, a gente não pode diabolizar aquilo que é divino. Então, a sexualidade e a afetividade são algo divino, criado por Deus. Eu lembro de uma pessoa que certa vez falou isso e eu acho muito incrível. Ele dizia assim: você quer saber o que há de mais precioso para Deus? Perceba onde mais o demônio ataca. E aí a gente olha para a sexualidade, para a afetividade humana e a gente percebe o quanto que as pessoas e nós somos atacados. Então, essa é uma primeira evidência, né? E depois tem um autor chamado Amadeu Tintini, né? Você deve conhecer, incrível, ele é sacerdote, psicólogo. Ele disse uma coisa tão interessante que me marcou. Ele falou o seguinte: a sexualidade humana e a afetividade, né? São coisas distintas, porém interligadas, né? Caminham ali lado a lado. É algo tão forte, tão intrínseco no ser humano, que tudo aquilo que nós vivemos nas diferentes dimensões acabam passando pelos nossos afetos e pela nossa sexualidade. Então, coisas que surgem diretamente da dimensão afetiva sexual vão afetar outras dimensões do nosso ser, e coisas que não têm a origem na afetividade e sexualidade vão também passar por ela. E aí você trouxe um ponto interessante, por exemplo, que é a carência. Todos nós, vamos gravar isso no nosso coração para que a gente tenha consciência, somos carentes. Mas por que nós somos carentes? Carência diz falta de algo. Sim. Quando fala, tô carente. Tem carência de alguma coisa, isso. Tá faltando. Tá faltando algo. E nós somos carentes. Porque olha só, nós fomos criados para viver na plenitude do amor. E quem é o amor? A palavra vai dizer? Deus é amor. O pecado veio, distanciou, separou. Então nós somos o quê? Carentes de amor. Sim. E quando nós falamos de amor, nós falamos de alguém, porque Deus é amor. Então essa carência faz parte hoje do nosso ser. O plano original era nós estarmos planificados em Deus. Então não haveria pecado, não haveria distância, não haveria desordem, não haveria nada disso. Mas o pecado chegou e distanciou. Então hoje nós somos carentes. Então o nosso coração anseia, o nosso coração tem carência, o nosso coração tem o desejo por viver aquilo para o qual nós somos chamados. Sim. A plenitude do amor, e Deus é amor, então a plenitude que nós vamos viver em Deus. Então nós temos carência de afeto, nós temos carência. E aí é uma coisa muito importante, porque a gente precisa entender que todos nós, sem exceção, nós não recebemos todo o amor que nós necessitamos. Dos nossos pais, da nossa família, do nosso namorado e namorada, cônjuge, amigo, esposa. Né, não recebemos. Não preenche. E é desumano nós exigirmos que alguém seja capaz de preencher isso que só Deus pode preencher. Então acho que se a gente, às vezes uma pessoa vai começar um relacionamento, né? E aí ela põe tanta expectativa naquela outra pessoa que ela vai completar, que ela vai realizar.
e é desumano e ela vai se frustrar. Aquela pessoa, ela tem uma parcela de contribuição e ela vai preencher um espacinho sim, mas não totalmente. E a gente até ouve pessoas, nossa, eu tô casada, né, eu tô com esse namorado, mas eu sinto algo que tá faltando. É a presença do amor de Deus, é essa busca que a gente só vai preencher no Senhor, somente nele, né? Porque a gente vai... Bem, o nosso amor humano, ele é imperfeito, né? Ele é frágil, né? Mas o amor perfeito de Deus que nos alcança e ressignifica e traz a nossa identidade, tudo isso vai fazendo com que a gente consiga viver a fragilidade do amor humano sem se perder nele. Porque os humanos são frágeis, nós somos frágeis. Nós temos a boa intenção de amar? Temos. De acertar sempre? Temos. Só que a gente é falho. Sim. Só que se eu não tenho a base do amor de Deus que é perfeito, então eu coloco toda a minha expectativa no amor humano, eu vou viver de frustração em frustração, de decepção em decepção. Porque na verdade, agora se eu tenho a base, imagina comigo assim, né? Aqui está o amor de Deus, é a base de tudo. E aqui está o amor humano. Se esse humano fica vulnerável e fragiliza, quando ele sai, acontece, eu vou cair aonde? Na base do amor de Deus que eu tenho. Sim. Só que se eu não tenho isso, eu caio num vazio. Sim. Aí eu quero ficar buscando compensação humana, compensação, para tentar preencher. E não vai preencher. E você falou uma coisa interessante, que quando você cai ali na mão de Deus, se você tem, né, essa base, né, de buscar o Senhor. Uma vez a gente ouviu na Canção Nova, eu já ouvi, né, muitas vezes, onde que eu curo a minha carência? Diante de Jesus, né? Aos pés dele, buscando o Senhor, que a gente é curado. Porque como o Thiago trouxe, todos nós temos carências, né? E às vezes a gente tem um nível, assim, altíssimo, né? Sim. Por conta de situações que vivemos com os nossos pais. Às vezes os pais separaram, às vezes os pais abandonaram. Ausências, né? Que isso gera uma carência muito maior. A gente precisa muitas vezes até de uma ajuda, né, profissional para nos ajudar a vencer e a pontualizar coisas que nós vivemos, né? E eu acho que isso faz toda a diferença, né, Pri? Porque a primeira coisa que é uma das coisas mais bonitas quando a gente faz uma experiência com Deus. E eu não tô falando apenas de uma experiência que você faz uma vez e aí você, tipo assim, fica na memória. Não, uma experiência que é atualizada, né? Um dos primeiros efeitos é a reconstrução da nossa identidade filial. Eu sou filho de Deus e Deus é amor. Parte tudo daí. Aí eu vou curar minha história, aí eu vou fazer as minhas escolhas, aí eu vou me posicionar no mundo, aí eu vou me relacionar com as pessoas. Eu nunca mais vou me machucar, nunca mais... Não, eu vou, isso vai acontecer. Sim. Só que eu tenho base, eu tenho clareza identitária. A gente se perde pela falta de clareza identitária. Parece algo tão óbvio. Sim, Deus é Deus, Ele é meu Pai, Ele me ama. Sim, só que eu sempre gosto de dizer, né? A distância cair daqui para cá tem uma distância do cérebro, da cabeça, da razão, pro coração e a gente ser convencido dessa verdade, né? Por que muitas pessoas se entregam para qualquer pessoa de qualquer jeito e de qualquer forma? Essa carência impulsiona tanto que a pessoa ela se entrega no desejo de ser acolhida, no desejo de ser recebida, no desejo de ser preenchida. Só que se ela não sabe o valor que tem, ela vai se entregar para qualquer um. Às vezes muita gente, ou a gente ouve o discurso assim, né? As pessoas não me valorizam. Mas será que você mostra para as pessoas o valor que você tem pela tua postura? Sim. Então, desculpa, se você vou usar um termo bem direto, se você é carne fácil, né? Como que eles estão te vendo, né? Carne fácil. Como que as pessoas... justamente. Sim. Então, é a minha postura. Aí tem gente que, por quê? Em nome de não ficar sozinho ou sozinha, e o medo disso, né? E a gente aqui não tá... condenando ninguém, porque todos nós, hora ou outra, fazemos na vida, a gente submete a coisas. Quantas vezes você também deve ter ouvido pessoas que se rastejam num relacionamento, numa codependência afetiva de alguém, mas por que essa pessoa conseguiu se apropriar tanto de mim? Por que a vida... Claro que ela tem uma influência afetiva, sentimental, só que por que essa pessoa... A gente já ouviu relatos, já ouviu pessoas que chegaram a tirar a sua própria vida ou tirar a vida daquela pessoa a qual se relacionavam porque terminou um relacionamento. Isso é um sinal claro de uma dependência doentia, a ponto de que a minha vida está tão entregue nessa realidade que eu não tenho outra base que se tira, perde o sentido da minha vida, ou eu acabo com aquela pessoa que não vai ficar comigo. Então chega a um extremo. Às vezes estão num relacionamento tóxico, né? Não consegue desvencilhar, não consigo terminar, porque tá tão ali envolvido diante da situação e se deixando machucar por medo de ficar sozinho. Quantas moças que a gente atende? Será que eu vou encontrar alguém? Será que eu vou aparecer? Não, você pegou aquele ali, como eu tenho uma amiga que tipo assim, pegou uma mala suja e fica com aquela mala suja, não desfaz aquela mala suja por medo de ficar sozinho. Tamanho a carência, tamanho esse buraco, esse rombo que a pessoa traz dentro de si. E se a gente vai perguntar para uma pessoa, por exemplo, né, às vezes conversando com alguns rapazes, né, irmãos, você vai perceber o seguinte, né? No fundo, por mais que ele esteja na curtição, né? Eu vou pegar todo mundo, vou viver minha vida. Se você chega e pergunta para essa pessoa, né?
essa pessoa, né, por mais que a mulher, desculpa o termo, né, seja gostosa, seja atraente, seja como for, né, você de fato tá vendo ela como a sua possível futura esposa e a mãe dos seus filhos? Na maioria das vezes, a resposta que a gente ouve é não. É não. Porque, na verdade, o que você está procurando não é apenas a curtição, não é apenas aquela pessoa. Você está curtindo. Sim. Mas, na verdade, você está passando um tempo ali, Sim. tentando suprir a carência dos seus afetos, querendo suprir os seus desejos sexuais e tudo mais. Só que lá no fundo você está procurando o quê? Uma pessoa íntegra, uma pessoa de valor, né? E aí o que chama realmente a atenção do homem? Não é a mulher fácil, gostosa, com suas... Tudo bem, isso chama atenção de maneira momentânea, superficial. Te chama atenção. Só que o que permanece não é isso, não é a aparência que permanece. É igual proteção de tela, hoje nem existe tanto. Ainda existe, né? Mas sabe a proteção de tela, quando você tem aquela paisagem linda, se você mexe um pouquinho o mouse, some e volta à área de trabalho. Então é mais ou menos o que acontece, né? Fica a aparência. Mas quando você começa a mexer as coisas, aquilo some. Você vê que aquilo não se sustenta. Sim. Né? Você quer o quê? Uma pessoa que carregue valores, uma pessoa que queira construir algo sólido, uma pessoa que seja comprometida. É o que todo mundo busca lá no fundo, né? Claro que a aparência é importante, né? Ninguém quer casar com uma descabelada descuidada e vice-versa, um desleixado. Um cara que não escova dente, né, Nada. gente? Não é isso. Não é isso, né? Isso é importante, claro que é, gente, pelo amor de Deus. Mas não é só isso, não é só sobre isso, né? E infelizmente, se você trazendo essa parte do corpo, né, hoje a juventude tá tão... É bom ser sarado, viu, gente? Na academia, né, isso é fundamental hoje, ninguém tá aqui criticando quem tem um corpo sarado, não. Tem até os jovens sarados, né? Isso mesmo. Academia para a sua alma, mas assim... hoje a pessoa tá tão ligada a ver o corpo, né? Se a mulher é gostosa ou se o homem tem um corpo escultural, que aí escolhe pelo corpo, né? Como você tá trazendo, e a nossa juventude tá fazendo muito isso. Ah, se a pessoa é gostosa ou gostoso, a gente tá se envolvendo e indo pra cama, né? Por conta de um corpo. Como você disse, é uma pessoa que não tem o valor de si, né? Da sua identidade e acabando indo pra algo que vai passar. E sabe o que também é uma coisa assim? Todos nós, né? Somos afetados, alguns de maneira mais intensa e outros de menos intensas. Mas nós estamos sendo formados para sermos superficiais e impulsivos. E quando eu falo da dimensão superficial, da esfera do sensível, eu gosto de dizer, eu vou viver a partir do que eu sinto. Então, assim, o impulso, desejo sexual, ele é um instinto humano, né? Só que a gente sabe que ele, dentro de um contexto, ele vai realizar uma obra linda e grandiosa. Só que fora de um contexto, fora do tempo certo, se ele não está envolto no amor, ele cai no uso, ele cai no utilitarismo, como São João Paulo II dizia. Então, fora do contexto do amor, se torna uso, vai se tornar uso, né? Então, a gente está muito na esfera do sensível, então é o que eu sinto, então eu tenho que sentir. E aí a gente até conversava esses dias, e eu me lembrei disso, sobre, por exemplo, o mecanismo da paixão. Sim. Né? Olha só que interessante. O que é a paixão? A paixão é uma força avassaladora que nos impulsiona, né? E ela faz parte da nossa constituição humana. E olha que coisa interessante, né? E por que eu tô contando isso? Eu vou contar como que isso surgiu. Rapidinho. Ele contou, gente. Eu fiquei até assim impressionada, porque eu tava falando de paixão, né? Porque todo mundo já se apaixonou, né, gente? Quem nunca, né? E a gente tava falando, inclusive, que às vezes escolher o amor na paixão, e ele vai contar a história dele agora, é perigoso. Então, se você tá apaixonado, pense bem no que ele vai falar agora. Interessante, olha só, eu sou celibatário, então significa que, né, fiz um caminho de discernimento, sou da comunidade, e me consagrei totalmente é o espanhol, brincadeira. Queria falar espanhol agora, gente, tá demais. Me consagrou. Totalmente a Deus, né? Aqui a aliança, né? Ó. Tem, inclusive a aliança aqui, ó, de um close aqui assim, ó, um cara compromissado, né? Não é fiel como deveria, mas tô lutando. Então eu abri mão da possibilidade de me casar. Só que aconteceu, depois de eu fazer um tempo de discernimento, 4 anos, quando eu tava chegando prestes ao meu compromisso definitivo, que é um compromisso que você faz como o teu casamento, né? Você vai paquerar, vai conhecer, ser amigo, vai namorar, olha que importante isso, né? Até pra poder ele ser um celibatário, ele fez um processo de 4 anos. Hoje as pessoas estão querendo se casar em 3 dias, né? Não é. A gente tem que lembrar que a gente não é como um macarrão instantâneo, né? 3 minutos tá pronto. Não é isso não funciona, né? Então a gente tem que ter paciência com o processo. E com isso a gente não tá querendo estabelecer, X tempo, cada pessoa, né? É uma pessoa, cada pessoa tem uma história. Mas assim, profundidade exige tempo. Sim. E algo tão profundo, né? E responsabilizante que é você contrair o relacionamento e o matrimônio com alguém, então não pode ser feito de qualquer jeito. E aí eu tava certo, meu discernimento bem feito, ok. Só que eu achei que eu não poderia me apaixonar
nas vésperas do meu compromisso, falar, meu Deus, eu tenho o meu compromisso definitivo, eu não vou tranquilo. E aí, né, tinha uma pessoa que tava, né, próxima e tal. E aí, eu percebi, né, existia uma amizade, tranquilo. Só que a coisa começou a tomar mais proporção dentro de mim. Eu falei, nossa, eu tô vivendo esse tempo, né? Só que meio ingênuo, falando assim, não, tá tudo tranquilo. Quando eu fui me dar conta, eu tava profundamente apaixonado. Meu Deus, e agora? E aí, como que você sabe que você tá apaixonado? Porque é o seguinte, quando você se apaixona, acontece o seguinte. A pessoa, a indivídua ou indivíduo, né, em diferentes casos, ela começa a ocupar um lugar central. Porque a tua energia vai... Como que é um sinal que você está apaixonado? Você pensa muito na pessoa. Sim. Né? Você quer estar claro com a pessoa. Um sinal da paixão é você não ver muito os defeitos dela e ela parece a pessoa perfeita. Tudo isso é sinal de paixão. A pessoa é linda, é maravilhosa, é espetacular. E você gasta muito tempo pensando nela, você quer estar com ela, você começa a projetar. Mensagens. É uma coisa bem assim, né? Então esse é o sinal. E eu percebi que estava acontecendo isso. E eu falei, meu Deus, eu tô nas vésperas Só fala do da meu pessoa. compromisso. Só fala da pessoa. Quando vê a pessoa se entrega, e é uma coisa séria. Homem, quando tá apaixonado, é perceptível. A mulher, ela consegue disfarçar um pouquinho. Mas o homem apaixonado, ele dá na cara que tá apaixonado. Sim. Dá na cara. Eu falei, meu irmão... E tu tava dando na cara. Eu falei assim, como é que pode, né? Um celibatário. Fazendo um caminho, quase chegando no final, apaixonou. Eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta disso. E aí eu precisei assumir que realmente eu tava. Olha assim, que interessante. Nas vésperas. E o que foi bonito? Porque Deus me fez entender que assumir o celibato, esse chamado de Deus, não me privava aquilo que é humano. Sim. Então, e eu posso me apaixonar. Sim. A qualquer um. Um padre pode se apaixonar. Sim. Porque isso é intrínseco. Agora, qual que é a diferença? A gente da escolha que eu fiz... O casado pode se apaixonar por outra pessoa. Isso mesmo. A pessoa casada pode se apaixonar. E aí? Agora, conta o que aconteceu com você. E aí eu falei, entrei nessa crise toda, falei, socorro, Deus me ajude. E eu quero entender o que tá acontecendo comigo, né? Fui atrás. E sabe o que eu fui fazer? Eu sou enfermeiro, né? Por formação, sempre gostei de fisiologia, anatomia. Eu sabia que tinha um cunho espiritual, tudo bem, tinha uma prova que eu tava passando, psicologicamente. Mas eu fui querer entender quimicamente o que estava acontecendo comigo. Falei, não é possível, porque é uma coisa que tá me arrastando, que tá me consumindo, parece que eu vou enlouquecer, parece que eu não sei viver sem a pessoa. Até agora tava ok, de repente não tá mais ok. Enfim, e aí eu fui entender. E realmente assim, então a gente tem que primeiro entender, a gente é um ser integrado, a gente não separa as dimensões, a gente é bio, psico, sócio e espiritual. Então é o ser social, espiritual, temos a nossa psique e biológico, né? Nossa parte biológica. Então, todo esse mecanismo, ele entra. Então, a gente não vive... uma coisa que eu vivo no meu ser, na minha dimensão psíquica, vai afeta o meu físico, afeta minha interação com as pessoas. Perceba quando você tá triste por algo que aconteceu. Né? Você às vezes não quer falar. Então, afeta, não adianta. Nós somos integrados, a gente só separa para entender o contexto. E aí eu fui entender o que humanamente estava acontecendo comigo. E o que acontece na paixão? Na paixão, nós temos aqui o córtex pré-frontal, né? Uma área do nosso cérebro. Chique, gente. E o córtex pré-frontal é onde ajuda a gente a fazer nossas escolhas, a gente fazer as análises. Não, isso eu posso, isso eu não posso, isso convém, isso não convém. A gente faz aquela parte da análise, da avaliação, o senso crítico das coisas, né? E o que acontece? Na paixão, pela liberação de substâncias, há uma inibição do córtex pré-frontal. Ele não para de ter atividade, mas ele inibe. Então, se ele funciona 100%, ele está funcionando ali 50%, 40%. Então, ele inibe. Quer ver um outro exemplo? Uma pessoa quando está alcoolizada, o córtex pré-frontal, pelo álcool, tem uma inibição. Então é por isso que a pessoa alcoolizada, ela faz coisa que depois ela se arrepende. Não estava em sã consciência. Não estava em sã consciência. Há uma inibição. Sim. Há uma inibição do córtex pré-frontal também como um efeito do álcool, quem tá bêbado. Na droga. Na droga, da mesma forma. E aí a pessoa faz loucura. A pessoa vai e faz, fala, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Como é que eu fiz isso? Quando ela volta em consciência, ela fala, meu Deus, que ridículo que eu paguei. E a pessoa apaixonada faz isso, manda carro de som. Hoje não manda tanto, né? A pessoa manda carro de som. A pessoa, ela faz umas loucuras, porque ela tá apaixonada. Então, isso te arrasta. E a paixão, ela dura. Gente, é cientificamente comprovado. Ele foi pesquisar isso. A paixão, ela pode durar de 6 meses a 2 anos. Ela pode durar. Meu Deus, imagina você ficar apaixonado 2 anos. E, claro, ela difere na intensidade. Ela é mais intensa, depois ela vai diminuindo. E claro, geralmente é 6 meses a 1 ano, mas pode durar até 2 anos. E por que ela não dura mais?
Se ela durasse mais, quimicamente falando, o nosso organismo poderia entrar num colapso, tamanha a energia e substância que é liberada na gente. Nossa. Então você percebe, aí fala, meu Deus, mas isso é doença. Não, isso é um mecanismo da paixão e da atração que é uma primeira fase do amor. Por isso que você é arriscado. Não estou dizendo que é errado. Não pode dar certo, não vai Justamente. acontecer. Né? Exatamente. É arriscado você, na paixão, você fazer escolhas. Aí o que acontece? Aí por isso que tem muita gente que não entende esse mecanismo, depois fala assim, eu não amo mais ele ou ela depois de um ano. Parece que passou. Meu filho, passou a paixão e que bom que passou, porque você não vai viver de paixão. Sim. Aí vai entrar o quê? A maturação do amor. Que aí você começa a estar com a pessoa não por aquilo que ela te oferece apenas, mas você começa a entrar na dimensão de amar, no amor sacrifício, nananana. Então, por isso que a paixão, ela tem que ser entendida e falar, eu estou apaixonado, assumo, vou viver a paixão, eu vou. Só que eu não vou decidir na paixão, eu não vou decidir no ímpeto da paixão, porque a paixão ela é uma fase necessária, que tem a sua importância, tem o seu papel, mas ela é transitória. Depois o que fica é o amor consolidado. Sim. Você viu, né, gente? A importância do namoro, a gente também falou no nosso módulo, né? De namorar bem, dá pra fazer a escolha bem para um matrimônio, né? Aquela coisa de você entender essa paixão, entender quem você está conhecendo, né? Pra dar esse espaço seguro pra chegar no altar. Ou então até mesmo pra não, né? Assim, olha, eu vi, não era isso. Porque senão pode pensar também assim, agora após acabou a paixão, também não quero mais essa pessoa. Não é dessa forma, né? É fazer essa sequência, né? A gente não tá dando estipulando, a gente, até no Maranata a gente falou assim, gente, não é 1 ano, 2 anos. Às vezes a pessoa pode estar preparada nesse tempo, né? Sim, a gente sim, não tá aqui dizendo que não. Fatores, né? Mas a gente precisa ter essa ciência hoje, que a paixão ela também tem um tempo pra gente poder cair a ficha. Olha, agora já passou essa paixão, eu tô agora, já entendi, já tô vendo, enxergando os defeitos, né? Acabou aquela, nossa, é perfeito, é maravilhoso. Não, já tá vendo os defeitos da pessoa, já tô vendo as situações, tô disposto a conviver com aquela pessoa até o resto da minha vida pra subir ao altar com ela, né? E aí que é o lindo, Pri. Eu não consigo, mesmo que a pessoa não tenha uma experiência com Deus, literalmente assim dizendo, eu fiz um retiro, fiz um encontro, me encontrei com Deus. Mas se ela fez uma experiência com o amor verdadeiro, e isso é amor de Deus, porque só existe um amor verdadeiro que é o amor de Deus, então ela fez uma experiência, por mais que não tenha sido tão profunda, não tem como não ser profunda se foi com o amor de Deus, é profunda. Só que eu digo, às vezes ela não fez um retiro, só que ela teve uma experiência tão forte de amor, que ela encontrou-se com Deus diretamente de maneira indireta, se eu me explico. Sim. Por quê? Por exemplo, uma pessoa... Quer ver? Uma pessoa que de repente estava lá e ela estava correndo um sério risco de vida e alguém a salvou. Ela foi lá e correu o risco com a sua própria vida para salvar alguém que estava correndo algum tipo de risco. Sim. Isso é um ato heróico, apenas não, isso é amor. Porque a gente já logo referencia ao amor sacrificial de Cristo. Sim. Ele se dispôs, entregou a sua vida para salvar alguém, né? Quando um pai faz algo por um filho, então existe aí o cerne, né, do amor verdadeiro, que é o amor genuíno, do amor sacrificial. E aí que entra o amor no relacionamento, porque o amor, ele tem um cunho de sacrifício, né? Madre Teresa de Calcutá dizia, é forte, mas é real. Se não doer, não é amor. Então o amor, ele causa dor. Sim. A dor do sacrifício. Por que Cristo fala que o marido precisa se sacrificar pela sua esposa como ele fez com a igreja? Né? Da mesma forma, a mulher precisa se sacrificar, porque o amor, ele é sacrifício. Só que aí que está o contraponto e a diferença do mundo. É um sacrifício que te realiza, não que te rouba. A pessoa que casa para ser feliz, eu quero casar para ser feliz. A tua felicidade vai ser uma consequência da tua doação e da tua entrega sacrificial de amor pelo outro. Só que as pessoas estão tanto na esfera do sensível que elas querem sentir. Então eu quero ser afagado, eu quero ser cuidado, tudo bem, isso faz parte, a gente precisa disso. Só que a minha verdadeira realização não está no tanto que eu vou receber, mas no tanto que eu vou dar. Consequentemente, eu também preciso receber. Sim. Mas eu dou. E quando eu saio de si, às vezes, a maior orientação que a gente pode dar para uma pessoa que está vivendo um momento muito difícil e tal, tente sair um pouco de si. É forte isso. Mas é porque a gente se centraliza tanto em si e isso fere a nossa identidade, porque a gente foi feito para amar. E amar é entregar-se, é doar-se. Então, quando eu saio de mim, quantas pessoas encontraram sentido na sua vida? Quantas histórias nós ouvimos de mãe, por exemplo, que perderam um filho e de repente, sei lá, ela perdeu um filho assassinado. E aí, de repente, ela sai de si e ela começa a ajudar outras mães que também perderam um filho assassinado ou por uma doença grave. Isso é uma transcendência? Mas isso é claramente a ação do amor que opera. Então, assim, eu vou entender que o amor, ele vai ser sacrifício.
E aí, se eu fico só na paixão, se eu fico só no sensitivo, só na aparência do que a pessoa pode me dar, eu não vou, na verdade, me relacionar. Eu vou ficar numa esfera muito sensível, superficial. Mas se eu me aprofundo, aí a coisa começa a mudar. Uma coisa que você falou, que eu vou pegar um outro gancho aí, Pega o gancho. essa questão da paixão, né? A pessoa vai se apaixonando, daqui a pouco não era aquilo, e vai também se ferindo de relacionamento em relacionamento. Você falou muito dessa área superficial, né? Eu gosto muito de dizer, quando eu tô atendendo os jovens, né, que acabaram tendo muitas feridas de relacionamento, e que parece que não dá um stop. Tipo assim, chegou uma hora que às vezes tem que parar, sair dessa superficialidade, né, pra poder adentrar para águas mais profundas. Você falou muito da identidade, de se conhecer. E às vezes você que tá aí acompanhando, você tá olhando, nossa, realmente eu me feri diante de me entregar nas minhas paixões, e hoje estou muito ferido. Então, o que precisa fazer agora? Stop, parar, para adentrar para águas mais profundas de um conhecimento de si e de deixar Deus amar e curar as feridas. Sim, né? sim. Por quê? É o medo que a juventude vive hoje. Mas eu vou ficar sozinho, não vou encontrar ninguém. Mas às vezes é preciso parar, porque você já se apaixonou muito e se feriu muito diante de tantas paixões. E hoje, na nossa juventude, acho que não sei se eu era quando eu era mais nova, né? A gente não se entregava tanto assim de ir pra cama, tudo ia pra cama. Hoje, né, a juventude no fogo da paixão acaba se relacionando e indo pra cama. É sexo, né? Virou sexo, né? A paixão é sexo. E no Maranata a gente falou da questão desse ímpeto que o ser humano, Deus colocou em nós. Não é pecado você sentir desejo de fazer sexo, né? A vontade do sexo. Deus colocou em nós. Só que hoje está tudo tão desequilibrado que essa paixão acaba levando pra cama, acaba no sexo, né? Algo que Deus, como você começou hoje o podcast falando, né? Que é algo bonito que Deus fez e que está num desequilíbrio que o demônio está roubando Sim. e transformando. Né? E a gente percebe, porque olha só, a gente pode fazer uma análise breve, mas a gente vai entender. O que há de mais precioso e valioso para Deus em toda a criação? O ser humano. Sim. Tanto que Deus não conseguiu conceber a hipótese de ficar longe de nós e mandou seu Filho para que pudesse resgatar. Cristo veio para nos reconciliar, né, porque havia um distanciamento. Então, Deus, mesmo que o plano tenha sido sofrido uma intervenção do mal para impedir a nossa comunhão com Deus, porque nós somos, né? Quando a gente vai ver lá no Gênesis, Deus criou todas as coisas e submeteu aos homens, Sim. ao homem, né? E a mulher. Então a gente entende o nível elevado do ser humano dentro de toda a criação. Por isso a gente não tem o mesmo valor que um cachorro, por isso que a gente entende, a gente não tem o mesmo valor que um animal. O animal tem um valor? Tem um valor. Sim. O cachorro tem um valor? Ele tem um valor. Mas ele nunca vai ter o valor de um ser humano. Sim. E nunca pode ser tratado como tal. Eu sei que isso pode dar um pouco de polêmica, mas a gente precisa entender. Sim. Porque às vezes quando eu quero, isso é uma ação diabólica em que sentido? É mal você tratar mal a criação? Claro que isso é diabólico. Mas também é diabólico você querer elevar o valor de algo no mesmo nível do ser humano. Isso é ofensivo. Sim. Porque Deus criou e submeteu todas as coisas aos homens. Inclusive, essa submissão de todas as coisas ao homem é para que o homem cuide bem da planta, que o homem cuide bem do animal. Ele tem essa responsabilidade. Agora, o mal, ele quer elevar outras coisas. Então, a natureza é tão importante quanto o ser humano. Não, ela tem sua importância, mas o ser humano está acima de tudo. Sim. O cachorro, ele tem a sua importância, ele tem que ter o seu cuidado, mas nunca se igualar. Porque quando eu igualo algo que é superior, eu estou diminuindo também o valor daquilo que é superior. Isso é uma tática do mal. Isso, entende? fazendo com que a gente perca o nosso valor. Perca o nosso valor. Sim. Então, por que o demônio afeta tanto a sexualidade? O que tem mais de valor para Deus? A criação, a criatura humana, o ser humano, porque somos filhos. Somos criaturas, nos tornamos filhos no filho. É o que a palavra de Deus vai dizer. E como que um ser humano é gerado? Como que um filho de Deus é gerado? Que depois uma alma é infundida nele. Através do quê? De um ato sexual. E um ato sexual vem do quê? De um impulso que me leva de entrega, que vai fazer com que haja o ato sexual. Então ali vai gerar o quê? Uma nova vida. Tanto que o catecismo vai dizer que nós somos co-criadores. Então você pensa, se o Filho de Deus se encarnou para salvar essa criatura, esse Filho de Deus, que somos nós agora filhos, o valor que isso tem para Deus, que não concebia a possibilidade de nós estarmos distante dele, e isso se dá por uma relação sexual, por que o demônio ataca tanto e quer banalizar tanto e quer sujar tanto isso? Porque é de um ato sexual que um novo Filho de Deus é gerado, uma nova criatura, não apenas criatura, um novo Filho de Deus é gerado. Então imagina, ele quer atingir aonde? A fonte. Ele quer então banalizar. Então
tão ofensivo quanto a depravação é a negação da sexualidade. Porque ela é bela. Sim. Então o demônio ou ele faz as pessoas negarem ou faz as pessoas viverem de maneira depravada, né? Levar à depravação. Porque ele não quer que aconteça isso. Então por isso, o aborto, por isso, usa preservativo e faz o que você quiser, por isso você se fecha a vida. Por que tudo isso? Porque ele quer afetar justamente aquilo que é de mais precioso. E um ser humano vem de um ato sexual, desse impulso sexual, que vai fazer com que a pessoa se entregue, com que receba a outra pessoa, com que haja o ato e ali gere o quê? Uma nova vida. Então, imagina a ira do diabo, porque o Filho de Deus se entregou por essas criaturas, por estes filhos que somos nós e por todos aqueles que vão nascer. Sim. Então ele quer fazer o quê? Ele quer banalizar. Então por isso ele não quer que as pessoas gerem mais vida, mas ele veio para roubar, matar e destruir. Então, ele quer que aquilo que é para gerar vida, gere morte. Sim. Então, isso é muito forte. Depois a gente fala do impulso, senão vou entrar em outro... O impulso sexual também é uma coisa interessante de falar. Sim, a gente falou sobre muito isso no nosso seminário de afetividade e sexualidade, dizendo a respeito dessa questão. Porque Deus, né? Olha como Deus é lindo. Ele deu esse impulso, deu esse desejo, o desejo sexual. Porque Deus, ele podia, como ele criou o homem do barro, ele podia criar todas as vidas assim, né? Sim. Mas ele não, ele quis que o homem e a mulher se unissem, né, pra gerar essa vida. Até no dia a gente explicou o seguinte, porque parece assim, então o casal só vai fazer sexo no dia que tiver filho. Não, assim como ele criou o sexo para que gerasse vida, ele também fez com que fosse algo de união do casal. Unitivo, né? Unitivo. Por isso que é gostoso, porque senão quem quer querer se unir? Ninguém, né? Sim. Então, Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. O problema é que, infelizmente, como a gente disse, o demônio, ele usurpou disso e deturpou. E hoje tem uma geração, né, que a gente vê aí, infelizmente, né, depravada. E isso dentro da igreja, a gente está passando por esse processo de conversão. Inclusive, quando a gente foi falar sobre esse tema lá, no grupo, né, no nosso grupo, estamos abrindo para vocês que estão pela internet agora, né, que a gente aqui não quer... julgar ninguém, né? A gente quer trazer a verdade, porque a verdade liberta. Cristo, ele quer que a gente seja livres para entender o plano de salvação e o plano de amor que ele tem para nós. Sim, né? sim. E é forte isso, Pri, né? E é tão bonito poder perceber, acho que o pessoal vai querer ver essa série de novo, depois tem que gravar a próxima vez. Porque é incrível, né? O que é um impulso sexual? A energia sexual, ela é muito forte. Sim. Né? A energia sexual, por exemplo, você acredita que as pessoas que vão para uma batalha, né, os soldados, eles são... né, isso, claro, não sei como se dá hoje, mas acontecia isso de que eles não poderiam ter relações sexuais. Por quê? Porque a relação sexual, ela desprende uma energia, e aquela energia precisava ser canalizada para a batalha. Então, isso é muito interessante. Então, a energia sexual mal canalizada, ela causa um estrago. Imagina comigo o seguinte, imagina a correnteza de um rio. Então, imagina a correnteza de um rio, né, forte. O que a gente faz numa usina? O que gera energia? A força da água, dessa correnteza que passa pela energia, passa pela usina, uma estrutura que gera energia. Então, a correnteza da água, como a energia sexual, bem canalizada, gera energia que gera luz e ilumina a vida de todos. Né? Ilumina o mundo. Agora, a mesma correnteza, quando ela não é bem canalizada, o que acontece quando um rio transborda? Vira enchente. O que a enchente faz? A força da água arrasta e acaba, destrói. A nossa energia sexual, nosso impulso sexual é isso. É como uma forte correnteza. Se ela for bem conduzida, ela vai gerar energia que vai gerar luz. Né? Só que se ela não for bem conduzida e ela é só um transbordamento desequilibrado, é como uma enchente que por onde passa acaba com a sua vida e acaba com as suas pessoas. É a mesma força de correnteza, porém a canalização é diferente. É diferente. Pode ir para o bem ou pode ir para o mal. Por isso que nós hoje, que já está entrando em outro assunto aqui também, nós que fizemos essa experiência de Cristo, que estamos buscando o Senhor, que estamos na luta, e agora, por exemplo, tem gente que viveu muitas coisas erradas na sexualidade, agora eu tô aqui dentro da igreja, Priscila, lutando para poder colocar tudo em ordem, essa corrente de água aí, agora vai colocar tudo em ordem. E é possível, né, Thiago? Sim. Você que viveu uma vida totalmente desregrada, voltar para a igreja, voltar para esse amor de Deus e aí organizar todas as coisas dentro de você. Porque às vezes a pessoa fala assim, agora eu tô de Cristo, mas eu vivi tudo de errado, não tem mais jeito. E foi um assunto que a gente falou, que era a vivência da castidade, né? De colocar tudo no lugar. E dizer para você que é possível, né? É possível a gente viver a castidade. Não é fácil, ninguém tá falando assim, é facinho, gente, né? Não é mágica. Não, é facinho.
E eu penso assim, que é também, quando a gente fala de castidade, dessa ordem daquilo que estava em desordem, né, para viver a castidade, também, como diz aqui, step by step, é um passo de cada vez, né? Agora eu tinha uma vida errante e agora eu vou viver a castidade. Não é assim, né, Thiago? É uma reconstrução, né? Então vamos pegar um exemplo de novo. A enchente passou, né? Minha vida foi uma enchente. Passou, arrastou gente, carregou gente, destruiu casa, fez aquilo lá. Como é que você faz? Imagina as enchentes que você já acompanhou, que você já viu em noticiário. Sim. Você vê a catástrofe e fala assim, meu Deus do céu, não tem mais jeito. Não tem mais Só jeito. que a pessoa começa a fazer o quê? Vamos limpar? Então, vou me afastar. Vou me afastar daquilo que é impuro, vou me afastar daquilo que é sujo. Vamos começar a limpar a casa? Agora vamos começar a reconstruir e de repente tudo é reconstruído. Eu preciso entender que o processo de redenção, uma das coisas mais lindas que eu acho no sentido da palavra redenção, Cristo veio para nos salvar e nos redimir. Redenção significa resgate. Então quer dizer que Deus quer resgatar, a redenção de Cristo, ela resgata o que foi perdido. Então eu perdi a pureza, eu perdi, né, o equilíbrio, o processo de redenção de Cristo, de salvação, ele vai fazer o quê? Ele vai nos salvar e ele vai reconstruir. Então ele quer resgatar o que foi perdido. Então passou na enchente, vamos limpar, vamos começar a colocar as coisas no lugar. Aí um processo. Aí por isso que entra a minha vida espiritual. Por isso que a castidade entra como uma virtude. E aí, Pri, eu escrevi um livro chamado Os Castos e os Gastos. E esse livro eu escrevi por quê? Não foi porque, eu vou escrever porque eu ouço muito jovens, mas é porque eu precisava e eu comecei a buscar. Entendeu? Eu sempre gostei muito de buscar, né, o conteúdo, entender, porque Deus se revela, né, na verdade. E aí é que ele estava me fazendo tão bem, e eu senti no coração, não, isso precisa ser comunicado a outras pessoas. E aí eu fui, né, fez o livro. Porque justamente eu fui entendendo, meu Deus, qual que é a zona de risco, porque esse processo de restauração que ainda está acontecendo comigo, Deus sabe da minha luta. Todos nós, viu, gente? Estamos na luta. Ninguém tá com a auréola aqui ainda não. Ajuda-me, Deus. Help me. Help me, Lord. Olha esse poliglota aqui. E aí, então ele é um processo de reconstrução. Então vai ser pouco a pouco, né? Vai ser passo a passo. Então eu tenho que respeitar, só que eu tenho que dar passos, né? Não vai ser mágica. Deus não é mágico. Deus respeita processos. Em quantos dias Deus construiu o mundo? Em 7 dias. Isso é incrível. Deus poderia fazer no estalar de dedos? Sim, porque Ele é Deus. Só que Deus já nos mostrou, a partir da criação, que Ele é processual. Sim. Que Deus respeita processos, que Deus tem ordem nas coisas. E que a nossa constituição humana também precisa de um processo de restauração, porque senão nós nem aguentaríamos. Então, vamos trabalhar, vou me afastar daquilo que me deixa impuro, vou tirar a sujeira, vou me distanciar da zona de risco, vou começar a cortar o que me leva a pecar. Esse é o passo. Vou crescer na minha vida espiritual, porque o que o livro fez me entender? Eu estava aqui, vamos lá. Estou combatendo a pornografia, estou combatendo a masturbação, estou combatendo o desequilíbrio na minha afetividade, na minha sexualidade. Sim, o meu esforço humano ele precisa, só que o meu esforço humano sempre é uma colaboração com a graça de Deus. Então, a graça de Deus que opera. Então, eu colaboro com isso. Eu colaboro me afastando, eu colaboro acolhendo. Só que é uma virtude. A castidade é uma virtude que está ligada à virtude da temperança, certo? Um spoiler já. Um spoiler já tá aqui, um spoiler! Que vai chegar! Então, está por vir. Tá aí. Só que ela se dá na dimensão espiritual e que afeta o nosso humano diretamente. E uma virtude, São Tomás de Aquino vai dizer que é como as mãos dos dedos. Eles têm tamanhos diferentes, mas eles crescem juntos, eles foram crescendo juntos. Não cresce tipo assim, um dedo cresce e depois... Não, eles crescem juntos. Nenhuma virtude cresce sozinha. Então, se eu não tenho um ambiente para crescimento de virtude, não vai crescer. Então, se eu também não estiver crescendo no amor, se eu também não estiver crescendo na fortaleza, a castidade ela não vai crescer isolada. Ela precisa desse habitat, por isso que é importante eu estar em estado de graça, por isso que é importante me confessar, porque, imagina comigo, tem um fio que gera energia. Isso é quando eu estou no estado de graça. Pequei mortalmente, eu corto o fio, para de chegar a energia. Entende? Eu estou na escuridão. E deixa você falar, o pecado, né, contra a castidade é um pecado mortal. Né? A pessoa fala assim, eu pequei ali, né, contra a castidade, tem que confessar, precisa ali... O sacramento da confissão. Né, é uma, como é que se diz mesmo? Como é que é o sentimento de contrição, né, de arrependimento, para eu ir lá me confessar, porque você cortou esse fio de energia, né, que tá passando ali de estado de graça. E você falou sobre isso, Thiago, até um jovem do nosso grupo que esses dias partilhou, falando que realmente é uma luta viver a castidade. E ele precisou fazer isso. Sair das redes sociais, né? Algo que para ele estava sendo ruim, de ficar vendo. Se você que tá aí acompanhando, eu tô com luta, mas tô caindo demais. É começar
a olhar. O que você tem feito? É visto muita coisa na internet. O homem, né? O homem, ele tem muito visual. Sim, sim. Né? Às vezes tá ali vendo o seu Instagram, como é que tá de visualizações? É muita mulher com seio ali, como diz a Ivna, que é um membro da comunidade, no dia que ela foi trazer o tema dela, ela falou, as mulheres com peito na bandeja. Ela falou assim, né? O seu Instagram tá com muita mulher aí com peito na bandeja, o homem é muito visual. Então você precisa... Quem que são essas meninas que eu tô seguindo? Acho que eu vou ter que dar um follow aí, né? Deixar de seguir, porque às vezes você tá passando, nossa, o que tá acontecendo aqui no meu Instagram, né? Pra você se livrar, essa limpeza daquilo que você tem visto, né? As séries, hoje a gente vê tanta série complicada, às vezes a série tá em alta, é maravilhosa, mas ela tem tantas cenas que não contribuem, que você fala assim, então, vou ter que sair dessa série que não tá me ajudando, não. Sim. Né? Então, esse é um exemplo aí que eu lembrei, né? Da mulher e do homem. Isso, uma vez, quando eu fui fazer um curso de afetividade e sexualidade, e era tão interessante que eles falavam assim, ó, mulher é fogão a lenha, homem é fogão a gás. Então, o que acontece, né? Rapidinho. Então assim, ligou e foi, né? Vai ficar lá, né? Então por isso assim, é tão bonito isso, né? A gente tá falando aqui, mas por exemplo, né, dentro das condições, no matrimônio, porque certa vez eu ouvi uma especialista, ela é médica, inclusive do Chile, eu nunca ouvi alguém falar com uma visão espiritual sobre a relação sexual passo por passo do que acontece, só com uma visão espiritual. Eu fiquei passado assim de ouvir, sabe? E aquilo divinizou tanto o que é o ato sexual, que é algo divino, algo tão bonito, né? E falando da profundidade e das marcas que uma relação ela causa. Então, aquilo me abriu a visão de falar, nossa, como que é precioso, como que é rico, como que é grandioso. Então, ela falava aqui, por exemplo, né, num ato sexual de um casal, que estão casados, devidamente abençoados por Deus com o sacramento, né? Ela falava assim, para a mulher, o homem precisa entender que o ato sexual da mulher começa logo de manhã com o bom dia que ele dá. E ele prepara ela, né? O homem não precisa de todo esse caminho. Só que é que tá bonito, a complementariedade. Né? Porque tudo isso vai construindo. Senão se torna um uso. Aí entra, né? Claro, a gente não vai entrar aqui nesses pormenores, mas é muito bonito de você poder perceber dos ápices, né? Porque que muitas vezes... né? Um tá satisfeito, outro não, porque é o egoísmo, então eu não sei respeitar o tempo do outro, né? Quando que entra nas fases do ato sexual, é tudo muito lindo, é muito bonito poder perceber isso. Então quando a gente vai se conhecendo, a gente vai se entendendo como a gente é, o que é o homem, o que é a mulher, em tudo isso, isso vai fazendo com que a gente se encante, diga, eu quero viver isso, né? Eu quero me abrir para isso, eu quero esperar o tempo certo, sabe? Eu não quero entregar de qualquer forma para qualquer pessoa. Mas se eu já entreguei, então pensa que Deus ele pode redimir. Inclusive tem alguns autores que falam sobre isso, é muito forte, sobre a segunda virgindade. Sim. Que a segunda virgindade o que é? É um resgate, que não é o rompimento do ímen que aconteceu na mulher ou a penetração que o homem realizou num ato sexual. Beleza, biologicamente não é mais virgem. Mas a segunda virgindade justamente é um efeito que inclusive a castidade traz de resgate de viver, porque a pessoa ela viveu de uma maneira errônea e equivocada o seu ato sexual, então na verdade ela não viveu naquilo que é a plenitude. Então na verdade, por um lado, você foi violado ou violou alguém, mas por outro lado, você não viveu a essência do que é o ato. Então você é virgem de certa forma. Sim. Isso é forte. Isso é forte. E até falando disso agora, da virgindade em si, é até um convite, né, gente? Porque hoje parece que o sexo ficou tão banal e eu gostaria de dizer isso pra você que tá aí, que é jovem, né? Se você é virgem, permaneça virgem. E não é feio ser virgem, gente, né? Não, eu atendi algumas jovens quando eu morava em uma outra missão, que elas queriam perder a virgindade. Não, na festa tal, eu vou perder a virgindade. Eu falei, gente, vocês estão ficando maluca, né? Mas todo mundo já perdeu a virgindade. Não, gente, não vamos nessa onda, não. É bonito ser virgem. E como o Thiago trouxe, né, dessa segunda virgindade, é possível, porque em Deus faz nova todas as coisas. É isso né, mesmo. Thiago? Deus pode aí, de fato, trazer novamente de você. E quantos testemunhos, eu já participei dos Jovens Sarados, né? Quantos testemunhos desses jovens que haviam perdido a virgindade e fizeram um propósito de castidade, de ter namoro santo, e ali na noite do casamento, falou assim, gente, parecia que eu estava tendo a minha primeira relação sexual. E eu ficava assim, gente, que histórias, né? A pessoa tem uma vez testemunhou, falou assim, parecia que eu tinha até um novo ímen. Parecia que Deus estava reconstruindo, ele reconstruiu de tal forma que parecia que a pessoa tinha um novo ímen. Então, em Deus, gente, ele pode todas as coisas. A gente precisa acreditar. Quem está fazendo um processo de busca de Deus, né? Isso é muito importante.
Você trouxe algo muito importante pra gente finalizar aqui, antes da gente finalizar o nosso podcast Maranata, o nosso primeiro podcast, gente. Você falando da vida de oração, né, Thiago? Ninguém consegue ser santo, buscar um caminho de crescimento, de cura da afetividade, da sexualidade, sem ter uma vida de oração. E é isso de fato, porque é a graça de Deus que vai operar. Sim. Nós vamos colaborar com ela fazendo o que nos cabe. Mas Deus é o primeiro e maior interessado em trabalhar em nós, em realizar a obra dele em nós. Então, só que a gente colabora com a graça. Nós precisamos colaborar com a graça. Então, vou me confessar, vou viver a vida sacramental, vou ter minha vida de intimidade com Deus. Nós temos altos e baixos, vacilos, quedas, levanto, né? Eu não guardo aquilo, pequei mortalmente, né? Eu, quando paro e penso assim, meu Deus, hoje eu acho que, né? Claro, eu não tô falando só dessa dimensão sexual, como outras dimensões que você pecou mortalmente. Porque às vezes também a gente acha assim, pensa que é peca só, mortalmente, né? Quando eu fiz sexo, me masturbei, caí na pornografia. Pequei mortalmente, sim, mortalmente. Mas você também pecou mortalmente. Né? Cadê os outros? Com outro, Você também pecou mortalmente quando livremente, conscientemente, você escolheu difamar uma pessoa. Sim. Você pecou mortalmente. Então, assim, porque tem que ter o quê? A matéria grave, tem que ter o seu livre consentimento e o ato cometido. Então, enfim. Mas quando eu toco, eu sei, engraçado, com o passar do tempo, né, a gente vivendo, buscando Deus, né? Longe de onde deveríamos estar, mas estamos lutando. Ai, ajuda-me, Deus. Eu percebo quando eu estou em pecado mortal. Às vezes eu não consigo identificar no que foi, mas eu percebo. Sim. É muito interessante. Porque pra mim esse exemplo, é como se tivesse cortado alguma coisa e a coisa não tá, como diz o ditado, não tá vingando. Né? Assim, não tá andando, tá patinando. Sim. Não é que você não vai ter desafios, porque quando você tá em estado de graça, mesmo que você tenha desafios, você tem um ímpeto de busca, você fala, então, não silencia, sabe? Vai confessar. Eu quando percebo isso, eu já vou falar, olha, eu tenho que chegar, eu tenho que me confessar, eu tenho que... Não adianta. Meu Deus, e que experiência. Gente, você vai na confissão, eu não sei a experiência que as pessoas fazem, mas eu quando vou, eu falo, meu Deus, o céu me leva. A vontade de falar, Senhor, me dê, né? Depois que eu sair da confissão, me dá um infarto, que já leva, que ele tava... virou as costas e já desmaia, assim, ó. Né? Porque você fala assim, ai meu Deus, eu não posso olhar, não posso chorar nada. Brincadeira, né? A gente tem que ir pra luta e não é mágica. Mas assim, estar em estado de graça, então estar em vida de oração, não é mágica. Eu preciso estabelecer ritmo, eu preciso priorizar minha vida de oração, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, isso é, eu busco primeiramente a Deus e o seu reino, e as demais coisas vão vir por acréscimo, porque senão não é mágica, senão a virtude não vai crescer, senão a graça santificante não vai atuar. Não tá regando, né, a plantinha para que ela cresça. E aí não é mágico. E até o teu esforço vai se frustrar. Muita gente chega ao ponto de dizer, não tem como, eu já tentei. Pode ser que você chegue a essa conclusão porque você está tentando sozinho. E teu esforço humano não é suficiente para você viver a castidade. A gente precisa da graça de Deus, a gente colabora com a graça de Deus. Você falou isso, uma vez uma pessoa falou, eu não consigo, eu já tentei, eu não consigo. Aí eu pergunto, mas você reza? Como que tá a sua vida? Você tem ido à missa, tem lutado, tem buscado a confissão, tem rezado o terço, tem lido a palavra? Aí a pessoa fala assim, eu li um pouquinho. A pessoa tá ainda assim achando que aquilo ali, aquela aguinha é uma gotinha, assim, tá bom. Tá morrendo de fome a água lá, a terra tá lá com uma sede, uma gotinha. Aí, claro que não tem como, tá sedento, né? Então, não tem como dar frutos, né? A gente precisa realmente buscar. Você estava até falando do impulso do homem que não vai pra guerra. Nós estamos fazendo o Bible Challenge do livro de 1 Samuel. Sim. E aí, eles estavam indo pra guerra. E aí, quando tava lá, eles falaram, Senhor, a gente ficou sem mulher. Nós não estamos tendo mulher no momento. Por que isso? Porque o ímpeto da força não podia nem ter relação sexual pra ir guerrear. Nossa. E você já chegaram na parte de Davi, quando ele comete o pecado? É agora, acho que não sei se foi hoje, se vai ser hoje. Eles estão indo agora. Foi agora que que ele vai cair no pecado. Porque Davi... Hoje é 26? Acho que agora é 26. Davi precisava, porque era rei, estar junto com o povo na guerra. Como que Davi pecou com Betsabeia? Porque ele não ocupou a posição e o lugar que ele deveria ocupar, ele não foi para a guerra. Ele dormiu até mais tarde, ele ficou ocioso e foi passear no terraço. Aí foi a queda de Davi na dimensão sexual, porque, olha só, um abismo atrai outro. Porque ele contraiu, ele teve uma relação com ela, ela engravidou. Urias, um dos seus fiéis servidores, estava na batalha, voltou da guerra, ele tinha se deitado com Betsabeia, e aí, nesse caso, ela engravidou. Ele mandou pôr ele na frente da guerra para que ele fosse morto.
Isso é muito forte. Foi muito assim. forte, porque você falou, um pecado foi levando ao outro, né? E a dimensão sexual, claramente. Sim. Claramente, pra você ver o que gerou a morte. Um eleito, um escolhido de Deus. Sim, né? Pra gente ver. A produção aqui, a gente tá dando até... Tem a plaquinha aqui, ó. Aqui, Tá, gente, a produção aqui, tá, assim, ó. Vai balançando aqui a plaquinha aqui, assim, ó. Né? Mas a gente está aqui iniciando o nosso primeiro podcast, Afetividade e Sexualidade, com o Thiago Marcon, né? Nosso convidado especial nesse primeiro podcast, abrindo por causa do nosso tema de afetividade e sexualidade, um tema tão polêmico, um tema que precisa ser falado, mas a gente falou aqui tão claramente, o Thiago trouxe tantas coisas tão importantes pra gente, né? Que o Grupo Maranata já ouviu muitas coisas e hoje aqui também o Thiago deu uma complementada, mas você que acompanha, que segue aí o nosso Instagram, que segue a gente no nosso podcast Maranata, vai ficar também por dentro daquilo que a gente tem vivido nas nossas formações, né, dentro do nosso grupo. Quem não pode estar aqui, né, às vezes vai poder saber um pouquinho do que acontece no Grupo Maranata. Ó, e lança uma campanha aqui, vai ter que ter de novo essa série aí, viu? Porque o pessoal vai ver e vai querer acompanhar. E quem pegou aí na fala do Thiago, a gente já deu spoiler da nova série que vai ter depois, né? Do novo módulo. Uau! Quem entendeu já viu que vai vir ainda aqui na nova série. Mas quero agradecer, né? Porque a gente pode ficar conversando tantas coisas, né? Sobre esse tema. Sim. São tantas situações. Mas quero agradecer, Thiago, pela sua presença aqui com a gente, viu? Obrigado, Obrigada uma honra mesmo. para mim, uma satisfação. Muito feliz em estar com vocês aqui, contribuindo. Né? E nos sustentemos uns aos outros também em oração. Também estou na luta. Estamos na luta. E vamos lutar juntos, né? Porque a nossa meta é alta, mas não nos faltam escadas para chegar lá. Sim, né? gente. Ele mostra, então a gente ajuda a construir as escadas. Com corrimão, né, Leandro? Bem caprichado. Inclusive, a gente quer agradecer esse patrocínio aqui. Brincadeira! Esse produtor, né? Esse produtor, diretor, tá tudo aí, ó. Tá tudo aqui, gente, né? Mas tudo isso, gente, né? Nosso grupo chama Maranata, né? Vem, Senhor Jesus. Come, A Lord. gente quer que os nossos jovens entendam que tem um grito Maranata, que o Senhor vem, né? Ele vem e nós precisamos, Padre Jonas sempre falou isso pra nós, né? Precisamos estar, nos prepararmos para essa vinda, né? E é por isso que é o Maranata. A gente tá junto com esses jovens para que eles tenham essa ânsia de se preparar para a vinda de Jesus, né? Amém. Preparar esse povo jovens bem disposto para a vinda de Jesus, porque a gente não sabe quando a gente vai nem quando ele vem. Ele pode chegar a qualquer momento, com a nossa ida ou com a vinda dele. Mas tem um Maranata, né? Tem um grito Maranata. E é por isso que a gente tem uma urgência de falar de santidade, né? De vinda de Jesus, porque a gente tem que estar pronto, porque a gente não sabe quando ele vai chegar. Verdade. Né? Amém. Obrigada, Maranata, Thiago. vem Senhor Jesus. Maranata, Valeu, gente. vem Senhor Jesus.